Olá, meu nome é Graciele, eu sou orientanda do professor Francisco e meu projeto é sobre os efeitos dos TBTs e DBTs antagonistas de PPR-alfa em um modelo ex vivo de esteatose hepática não alcoólica. O ser humano entra em contato com inúmeras substâncias no seu dia a dia. O problema é que muitas dessas substâncias são capazes de alterar os processos fisiológicos do nosso organismo, sendo então chamadas de desreguladores endócrinos. Os desreguladores endócrinos são um grupo muito heterogêneo, mas que possuem algumas características em comum, como serem lipofílicos, terem baixa massa molecular e terem afinidade a receptores nucleares. Os organistânicos fazem parte desses desreguladores endócrinos e são um objeto de estudo desse projeto. Eles são caracterizados por terem um átomo de estanho ligados covalentemente a átomos de carbono. Sabe-se que alguns desses organistânicos, os TBTs tributil-estanho e os DBTs dibutil-estanho, são agonistas de receptores PPR-gama e RXR, induzem o acúmulo lipídico em células 3T3 e alguns dados não publicados ainda no nosso grupo mostram que eles são antagonistas de PPR-alfa. O PPR-alfa é um receptor nuclear muito expresso no fígado e regula a expressão de genes envolvidos na beta-oxidação. Então, ele está intimamente ligado com a redução da esteatose hepática, da inflamação e de fibrose hepática. Considerando o efeito do PPR-alfa no fígado e que os TBTs e DBTs promovem essa repressão, consideramos avaliar o efeito dessas substâncias sobre o acúmulo lipídico em hepatócitos humanos. O ensaio de viabilidade celular foi feito para definir a concentração a ser usada no experimento. Com esse teste foi definido usar as concentrações até 10⁻⁷ para os TBTs, já que a literatura estabelece uma viabilidade celular de até 70%. Com os DBTs, foi decidido usar então as concentrações até 10⁻⁶ para o dicloreto, o diacetato e o maleato, e a concentração de 10⁻⁵ para o dilaurato, que foi o composto menos tóxico. Antes de realizar o ensaio com os organistânicos, tivemos que fazer a padronização do protocolo. Na padronização da quantidade de células, o poço com 1 milhão de células foi o escolhido, pois apresentou 80% de confluência, o que é o estabelecido na literatura. Com relação ao BSA, por ter havido muita divergência na literatura sobre o uso ou não dele para solubilizar o ácido palmítico, a gente realizou então esse teste e conseguimos perceber então que os poços com BSA ficaram mais corados, porém o controle também corou mais. Então, optamos por não usar o BSA. Além disso, as células foram coradas em todas as concentrações propostas de ácido palmítico e, por isso, fizemos uma curva de dose e resposta. Na curva, observamos que a partir da concentração de 0,3 milimolar não houve diferença visual. Com isso, a gente decidiu verificar o efeito indutor de expressão gênica na PCR com as concentrações mínima, intermediária e a máxima. A expressão dos genes aumentou de forma discreta apenas na concentração de 1 milimolar, mas não de forma estatisticamente significativa. Nessa parte do experimento, a gente não pôde concluir todas as triplicatas devido à pandemia, que a gente teve que emprestar o equipamento. Mas, dando continuidade ao experimento, a gente realizou os testes com o cloreto de TBT, mas os resultados não mostraram diferença no acúmulo lipídico entre ele e o veículo, nas diferentes condições. E como o cloreto de TBT, ele é o mais potente dentre esses compostos e não apresentou diferença de acúmulo lipídico, então não realizamos o teste com os outros compostos. Então, apesar de os resultados anteriores mostrarem que algumas dessas substâncias reprimem o receptor de PPR-alfa e que pode contribuir para o desenvolvimento de esteatose hepática não alcoólica, o cloreto de TBT não promoveu acúmulo lipídico
Então, é necessário uma investigação em outros modelos para descartar o envolvimento desses compostos no desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica. Muito obrigada.